Jornal da Mix. O Datafolha divulgou a pesquisa eleitoral de intenção de votos para a presidência da República neste ano de 2022. Os índices foram divulgados pelo jornal Folha de São Paulo ontem, no finalzinho da tarde. Olha só como é que vem essa pesquisa. Lula, 48%, Jair Bolsonaro, do PL, 27%, Ciro Gomes, 7%, André Janones, do Avante, 2%, Simone Tebet, com 2%. Também tem a Vera Lúcia, do PSOL, e outros candidatos que acabaram não recebendo nenhuma porcentagem neste momento. A pesquisa do Datafolha ouviu 2.556 pessoas entre os dias 25 e 26 de maio em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Levando em conta a margem de erro, o Lula se elegeria no primeiro turno nesse cenário. Os votos válidos, 50%. Exatamente. Então, que loucura, né? Porque eu achei que o Bolsonaro, com essas medidas todas que ele está tomando agora, né? De redução de imposto, de troca de presidente na Petrobras, ou seja, ele está, de certa forma, querendo mostrar para a população que ele está atento e que ele está com vontade de melhorar a situação do país, porque não é boa, né? A gente sabe que a inflação está corroendo os salários de todo mundo. Mesmo assim, não repercute isso na pesquisa, né? Pelo contrário até. Então, assim, a minha impressão é que o atual presidente tem aquela parcela fixa dele e não vai passar disso, por incrível que pareça. É 1/3 da população no máximo, e é isso que vai votar no presidente, pelo que a gente tá percebendo. Enfim, tá cedo ainda, estamos em maio, a eleição é em outubro, então a gente tem muito tempo ainda aí para percorrer, até pela definição dos presidentes, dos candidatos, né? A gente tem que ver se vai ter terceira via, quem vai ser terceira via. Acho difícil, acho que vai ficar realmente entre Jair e Lula, mas é bom a gente ficar atento e acompanhar sempre essa evolução aí das pesquisas e também das candidaturas. Se pegar a pesquisa de hoje e for lá no dia da eleição, ela não vai cravar o resultado Claro de hoje, que não. com toda certeza, mas a pesquisa ela serve neste momento para mostrar como está o cenário da intenção de voto das pessoas. E isso que eu te digo, assim, por exemplo, o presidente tomou várias atitudes aí, várias medidas para conter inflação, para conter preço de gasolina e tal, e não está repercutindo na campanha, entende? Isso que é importante a gente estar de olho. Ou também, se vai repercutir é a longo prazo, exato, né? Exato, pode ser isso também. E a gente vê, então, uma mudança muito grande. Nós tínhamos aí o Bolsonaro na liderança de todos os cenários, veio a pandemia e começou a desgastar a imagem do presidente, e a gente vê o Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, na frente novamente. Quem pensasse nesse cenário há pelo menos uns 3 anos, nunca iria imaginar que Lula lideraria uma pesquisa eleitoral novamente. A rejeição do presidente está alta, né? Tá alta. Pelo visto dá pra ver isso, porque o pessoal tá votando no Lula, é porque tá alta a rejeição do Jair também. O Grupo ND também fez uma pesquisa de intenção de voto ao governo e também para o Senado aqui em Santa Catarina. O levantamento foi encomendado pela Record TV e realizado pelo Real Time Big Data. A gente tem aqui, a pesquisa foi para os candidatos do governo, do Senado, e tem a liderança do atual governador de Santa Catarina, o Carlos Moisés, do Republicanos, que está com 18% das intenções de voto, seguido pelo senador Jorginho Melo, do PL, que tem 14%, e pelo ex-prefeito de Florianópolis, o Jean Loureiro, do União Brasil, com 12%. A margem de erro nessa pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. De acordo com a pesquisa, dividem o quarto lugar atualmente o senador Esperidião Amin, do PP, e o ex-deputado federal Décio Lima, do PT, com 9% cada. Depois segue a lista com Dário Berger, do PSB, e o ex-prefeito de Jaraguá do Sul, o Antídio Lunelli, do MDB, com 4%. E lá, com 3%, Odair Tramontim, do Partido Novo, e Ralph Zimmer, do PROS, com 2% cada um, Pancho. Também mostra aí o governo do estado com a reeleição de Carlos Moisés. Mais ou menos, né? Aqui o cenário bem indefinido ainda, muitos indecisos, né? E os votos bem distribuídos aí, entre principalmente Carlos Moisés e Jorginho Melo, que devem ser os dois que mais vão disputar, além do Jean Loureiro, que também tem chance aí de chegar no segundo turno, se for o caso. Mas é natural que o Carlos Moisés apareça em primeiro, ele está com o poder na mão, primeiro. Segundo, ele tomou medidas aí nos últimos meses de liberação de verba para os municípios principalmente, o que
conta também na hora de avaliar o trabalho de cada um, né? Então é muito natural que o Moisés apareça em primeiro. E também é natural que o Jorginho Melo apareça logo em seguida, né? Ele que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Sim. Então, com certeza, quem vota no Jair Bolsonaro tem a tendência de votar também aqui em Santa Catarina no Jorginho Melo. E se eu digo assim, como uma análise jornalística, Jorginho Melo aprovando também a federalização da FURB nos próximos meses, esse cenário pode melhorar mais ainda, né? Mas isso vai ser aqui regionalmente, né? Aqui no Vale pode ter alguma repercussão aqui, mas eu não acho que seja tão decisivo assim não, Limana. Acho que não. A pesquisa também esteve ouvindo, né, os eleitores a respeito do cenário do Senado Federal. E 2 cenários foram apresentados aos entrevistados. O primeiro sem o nome de Jorge Boeira e o segundo sem Fernando Coruja. Ambos são pré-candidatos do PDT. No primeiro, tem a liderança, então, da preferência do eleitorado por Raimundo Colombo, do PSD, com 14%. Depois, aparece Kennedy Nunes, do PTB, com 8%. Fernando Coruja, do PDT, com 6%. Dário Berger, do PSB, e Jorge Seife Júnior, do PL, com 5% cada um. Já no cenário com Raimundo Colombo, ele também está à frente... Com Boeira. Isso, exatamente, com Boeira. O Raimundo Colombo está à frente com 15% e Kennedy Nunes em segundo com 8%. Completam a lista Dário Berger com 6%, Jorge Seife Júnior com 5% e o Boeira com 1%, Pancho. O Senado também aparece assim, 2 cenários, mas com a liderança do Colombo do PSD. Natural também, Raimundo Colombo é o único nome desses citados que é estadualizado, né? Todo mundo conhece Raimundo Colombo, todo mundo acompanhou ele como governador, então é natural que as pessoas votem em quem conhecem, principalmente, né? Porque o restante são conhecidos nas suas regiões. Quem aqui conhece o Kennedy Nunes, por exemplo, né? A gente até conhece, ouve falar e tal, mas ninguém tem contato com ele assim diariamente como a gente teve com o Raimundo Colombo quando foi governador do estado. Então, por ser um nome regionalizado, dá para entender essa liderança aí nas pesquisas do Raimundo Colombo, sim. Tá certo. Esse foi então as pesquisas eleitorais, o cenário para as eleições Senado, governador do estado de Santa Catarina e também presidente da República, que a gente destacou aqui no Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. Graduação na Uniaselv é pra já. Comece agora e só pague em julho. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.